Vamos ouvir a declaração do Abel sobre o choro e depois a Leila Pereira entrando na coletiva. Eu ainda não consigo desfrutar das vitórias. Eu penso todos os dias que tenho que estar a provar o lugar que eu mereço. Eu não consigo pensar e não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores que esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. Mas eu não sei se vou conseguir ser capaz de entregar este tipo de vitórias, porque o futebol tem ganhar, tem perder e tem empatar. Tem pessoas do outro lado que trabalham tanto como eu, querem ganhar tanto como eu. Por isso eu odeio perder, por isso eu sou tão mau perdedor. E quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo agora, está em Portugal. Mas vocês brasileiros são muito família, eu também sou muito família. A família para mim é a base de tudo. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. Pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica, e realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre, sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente Obrigado, você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite, boa Obrigado. noite. Até já. Olha aí, ó. Tem aí a declaração, né, emocionada do Abel Ferreira. E aí tem que ser falado. É um desabafo foda, porque esses treinadores de altíssimo nível, eles abdicam da vida, e isso é verdade. A gente que acompanha, a gente sabe. O Abel é um desses caras, o Felipe Luiz é um desses caras, o Tite, que eu não acho um grande treinador, mas eu assumo, era um desses caras. O Rogério Ceni é um desses caras. E aí vamos lá pra fora, o Guardiola é um desses caras, pô, teve até problema familiar, né, porque se dedica muito ao trabalho. E aí tu vê um desabafo desse, do cara multicampeão, que já ganhou tudo pelo Palmeiras, chorando pra caramba, dentro de campo e fora, realmente, porque é uma pressão gigante. Você tem que seguir, que é isso, né, Piperno? Eu vou te perguntar, a gente vai para um break rapidinho, mas o Flávio fala muito, no Palmeiras é mais fácil vencer, só que também a pressão é muito maior. Para quem comanda um Palmeiras e um Flamengo hoje, ele tem que ganhar. Então, realmente, é mais fácil você ganhar, o trabalho é mais fácil, você ganha mais dinheiro, você tem melhores jogadores, só que você vive uma pressão diária para ganhar título. Se você não ganhar título, você vira um bosta, estando no Flamengo e no Palmeiras, hoje. E o Abel tá nessa há 5 anos. Tá nessa há uns 4, porque no primeiro ano ele não era tão pressionado, né, quando ganhou a primeira Libertadores.
Ele tá nessa há uns 4 anos, pô. É uma pressão muito forte. Você tem que ganhar toda hora. Qualquer má fase, você é incompetente. Porque você tem um timaço e o time não tá ganhando. No Palmeiras e no Flamengo, hoje é muito mais fácil ganhar, mas também é muito mais duro perder. Então, eu não sou sommelier de emoções de ninguém, mas eu entendo, sim, o desabafo e a forma como o Abel reagiu e outros personagens também, em vários momentos, em pontos diferentes, em times de todos os lugares do mundo, porque afinal de contas, o futebol, ele é sim um ambiente massacrante. Esses caras, eles são excepcionalmente bem pagos, porque o nível de exigência vai ser proporcional a isso. Quando o Abel era técnico lá do PAOK da Grécia, e aliás, aí ele teve o primeiro momento de notoriedade quando o time dele elimina o Benfica do Jesus. Era um Benfica, isso no pré-qualificatório da Champions, na segunda fase. Era um Benfica montado a peso de ouro, porque o Benfica tinha acabado de fazer a milionária venda lá do João Félix por mais de 100 milhões de euros. O Jesus chega lá, sai contratando todo mundo, aí perde a vaga para o time de um portuguesinho lá, praticamente um estagiário, né? E aí o Abel tem sim o primeiro momento de relevância da carreira dele. Óbvio que o PAOK não se compara ao Palmeiras. Então, eu entendo o desabafo dele, porque quando perde um jogo lá, um duelo pro Corinthians, no qual, aliás, eu fiz muitas críticas, eu acho que ele trabalhou mal, eu acho que ele errou. Agora, olha o currículo desse cara à frente do Palmeiras. E tem que ouvir o sujeito que está lá na arquibancada mandando ele tomar não sei onde e tal. Isso é um desaforo que é muito difícil para o cara assimilar. Então, eu também, sob esse prisma, eu entendo a reação dele. E eu não acho que ontem a reação da Leila, essa intervenção da Leila acabou sendo excessiva, não. A Leila, ela usa os veículos e as facilidades de comunicação com muita inteligência e de uma forma muito acertada, eu acho. Ontem, quando ela aparece lá, ela, na verdade, mais do que ir lá cumprimentar o Abel, de quem, claro, ela gosta muito, tem apreço pelo trabalho dele, etc. Todo mundo já falou sobre isso. Mas ela também usa aquele momento de festa e de imensa audiência para dar um recado. Fala, ó, esse cara, ele tá com a gente. Com esse cara ninguém mexe. Esse cara eu banco, eu garanto. Então, ela sabe que ontem era um momento de audiência absurda. Como foi o Canelada? Como foi a nossa transmissão? Você vai olhar no YouTube agora, a transmissão, a narração do Nilson ontem já bateu perto de 3 milhões de views. Então, foi um público absurdamente grande. Então, ela sabia que ela estava falando para a torcida, né, que ontem estava lá na audiência, queria mais informações, queria curtir aquele momento. Então ela aproveita isso, sabendo que o público, a audiência ia ser muito maior, para dar um recado, falar, ó, com esse cara ninguém mexe, esse cara é o banco. Porque é o seguinte, esses idiotas e negumos que vão lá pichar muro quando o time perde, eu queria saber como foi que eles se manifestaram ontem. Porque criticar todo mundo pode, todo mundo tem direito, e eu estou cansado de criticar coisas que eu entendo foram equivocadas. Agora, eu acho que há uma linha tênue entre a crítica e a falta de respeito, entre a crítica e a falta de reconhecimento em relação a alguém que tem um currículo muito vencedor nesse clube. A emoção do Abel Ferreira, né, Bruno? Ela mostra o quanto esse cara gosta de ganhar e o quanto ele gosta do trabalho dele, né, cara? Porque se tem uma coisa que você percebe no Abel, é a paixão. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, Bruno, é da coragem do Abel Ferreira. Por quê? Porque muita gente fala assim, o treinador já ganhou muito, tá na hora de sair. É bom sair em alta. O Abel não. O Abel nunca foi frouxo. O Abel ganha, o Abel continua, o Abel perde, o Abel continua.
E são 5 anos já. Então, junta uma coragem, junta um sentimento. E outra, Bruninho, queria também escutar você falar do Alan, porque eu escutei, né, o Piperno falou muito, eu também já falei, você assiste muitos jogos, é impressionante, Bruno. Porra, o Palmeiras perde o Hendrick, surge o Estevão. Palmeiras perde o Estevão, surge o Alan, porque ontem o Alan, e aí isso aqui é uma frase que eu me lembrei e eu vou falar. Ontem o Alan teve um dia de Estevão, pô. O Alan pegava todas as bolas na ponta, o time do Palmeiras em todos os momentos procurava o Alan pelas pontas. Eu ontem lembrei muito do Estevão jogando no Palmeiras, porque sempre que o Estevão estava em campo, procurava o Estevão na ponta, ele criava ali chances adoidado, ele ia pra cima, ele mostrava personalidade. Então, pra mim, ontem, o Alan teve um dia de Estevão. E de verdade, no mesmo nível de Estevão. Porque as jogadas que o Alan fez ontem foram de impressionar, Bruno. E no jogo mais decisivo da temporada pro Palmeiras, mais importante pro Palmeiras. Então, falar primeiro do Alan, eu falei aqui, ele foi titular inclusive no Mundial, contra o Chelsea e contra o Botafogo. Ele é um cara de muita personalidade, isso acho que é o mais forte dele. Ele não tem medo de jogo grande, não, e ele ganha essa vaga no Mundial para jogar o mata-mata de titular, porque ele entra bem com o Inter Miami. E ele vinha entrando bem nos últimos jogos agora. Então ele vai pro jogo, ontem ele teve a chance e aproveitou e falou, a chance é minha, eu vou arrebentar, eu vou fazer o que eu posso. Que o Alan ele tem uma trajetória diferente do Hendrick e do Estevão, que sempre foram considerados jogadores acima da média, desde a base. Havia já uma expectativa em relação a eles. O Hendrick pode ser um fenômeno, o Estevão pode ser um fenômeno. Aí o que vai ser a gente vai saber depois. Mas havia essa expectativa, como havia com o Neymar quando ele estava na base do Santos, como havia, eu vou citar um que não deu certo, como havia com o Lulinha no Corinthians, que acabou não dando certo, mas tem alguns que as pessoas têm uma expectativa já da base, que são vistos já como fenômenos na base e que às vezes viram, às vezes não. O Alan não é esse perfil, assim, o Alan não era visto como um fenômeno. Até ontem o Abel falou que ele não jogava muitas vezes no Sub-20, isso eu sinceramente não sei. Mas isso o Abel falou, é isso, né? Ele acompanha, obviamente, o Sub-20 do Palmeiras. Mas o Alan, ele teve chance no início do ano num rodízio no Campeonato Paulista, que alguns garotos jogaram, o Benedetti, zagueiro, também jogou, que está hoje no elenco profissional, o Thales, que já foi vendido, porque o Abel fez uma pré-temporada no Paulista. E, aliás, parte da torcida reclamou disso, né? É sempre bom lembrar. Quando ele começa mal o Paulista, corre risco de ficar fora do mata-mata, só consegue a vaga na última rodada, vencendo inclusive o Mirassol lá em Mirassol, e porque ele fez o que tinha que fazer. Ele fez uma pré-temporada no Paulista. Ele dividiu o time em 2, botou molecada, botou alguns caras que não iam ficar, como Atuesta, Rômulo, e por isso perdeu pontos. E um fruto dessa pré-temporada do Paulista é o Alan. O Alan, inclusive no jogo com o Mirassol, que o Palmeiras classifica para o mata-mata, ele faz gol. Ele entra e faz gol. O Alan é um fruto dessa pré-temporada que o Palmeiras fez no Paulista, que é o que tinha que fazer mesmo. Se o calendário não dá pré-temporada, o Palmeiras criou uma pré-temporada e, apesar de muita gente cornetar, fez o correto. E se tivesse sido eliminado e nem fosse para o mata-mata, o meu discurso seria o mesmo. Se tivesse que abrir mão de alguma coisa no ano, tinha que abrir mão daquilo mesmo. Se não fosse pro mata-mata, tanto faz. Mas estavam cornetando lá no início do ano. Isso é sempre bom lembrar, né? Como o Abel ontem falou de novo que xingaram ele no jogo contra o Corinthians, e eu acho que ele faz bem de não esquecer, porque ali passaram-se passaram de todos os limites, né? Uma coisa é vaiar, outra coisa é Abel vai... Né? Não dá, né? Aí passa da falta de respeito. Que aí eu já entro no que o Abel falou. Aí o Coquinho, o Kaique estavam falando aqui no ponto, e eu concordo muito. Um cara como Abel, ele devia poder celebrar as vitórias no Palmeiras e não tirar um peso das costas dele, um alívio. Ele era um choro de alívio de um cara que estava com peso. E ele não devia ter esse peso, porque ele devia desfrutar mais. Eu não estou falando ele devia porque ele não faz. O futebol não deixa o cara desfrutar. O futebol não permite que o cara relaxe, que o cara desfrute, que o cara fique feliz porque ganha. Não, ele fica aliviado porque ele não perdeu. Mesmo um cara que já ganhou 10 títulos no Palmeiras. E isso diz muito sobre o ambiente que o futebol tem hoje. E todo mundo tem responsabilidade nisso, inclusive a imprensa. A imprensa também tem responsabilidade nesse ambiente pesado aqui. E depois das redes sociais piorou muito. Tanto o comportamento da imprensa quanto a rede social pressionando o tempo inteiro. Mais gente querendo chamar atenção, querendo ser agressivo.
porque isso viraliza na rede social. Então, esse ambiente bélico do futebol, que faz com que um cara que podia estar feliz porque ganhou, ele chora porque ele está aliviado que não perdeu. Um cara que já ganhou 10 títulos. Por isso que, entre outras coisas, o Muricy teve que abandonar a carreira de técnico porque ele estava ficando doente. Por isso que o Tite esse ano não assumiu o Corinthians, porque ele não estava se sentindo bem psicologicamente para assumir. Porque o cara não está bem, porque é um ambiente que você não celebra, você não fica feliz. Você fica aliviado que não perdeu. Você chora porque não vão te massacrar porque você perdeu um jogo. Um cara que já ganhou tanto, mesmo ele. Por isso que o Renato outro dia falou, eu vou embora, cara, eu não preciso disso. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora, vou para minha praia, vou relaxar, eu não preciso disso aqui não. Então, assim, eu acho que não vai adiantar eu falar ou qualquer um falar, vai continuar sendo um ambiente bélico, pesado, extremamente tóxico, não vai mudar nada. Mas uma reação de um cara como Abel, que poderia estar celebrando uma vitória e ao invés disso ele está aliviado porque não perdeu, tem muito a ver com o ambiente pesado que é criado no futebol por todos. Diretoria, jogadores, imprensa, torcida, influenciadores. O ambiente é pesado, não é de celebração, é um ambiente de alívio, de peso o tempo inteiro. E se um dos dois, Palmeiras e Flamengo, perder as duas competições, que pode ser que um ganhe a Libertadores e outro ganhe o Brasileiro. Aí, ok. Mas pode ser que o Palmeiras ganhe as duas e o Flamengo não ganhe nenhuma. Ou pode ser que o Flamengo ganhe as duas e o Palmeiras não ganhe nenhuma. Se acontecer de um dos dois ganhar as duas e o outro ficar sem nada, quem ficar sem nada vai ser tratado como um lixo. E não é, ele apenas perdeu para um grande adversário, não é um lixo, mas vai ser tratado como um lixo. Ora, eu até pergunto para o Flávio também, e aí eu trago um contraponto, porque até eu mesmo, e aí eu me incluo no que o Bruno falou. Porque às vezes a imprensa ataca, o torcedor ataca, o influenciador ataca, e eu me incluo, porque eu não sou frouxo, não. Eu não sou frouxo em porra nenhuma, nem acho que o Bruninho quis falar, tá? Mas o Bruno tem essa visão há muito tempo. Agora, eu acho também que a rede social, ela é um reflexo do torcedor. Ela é o que o torcedor é. E muitas vezes o jogador não tinha acesso a isso. Por quê? Porque o jogador era blindado, porque o treinador era blindado. Eles não têm acesso ao que o torcedor pensa. Hoje eles têm. Eu concordo que aumentou a pressão. Mas, Bruno, também tem um outro contraponto. Hoje eles ganham muito mais também e eles têm carreiras muito mais bem-sucedidas quando eles têm sucesso por causa dessa rede social. Porque essa rede social, ela te joga no inferno, mas ela também te joga no céu. Ela vende patrocínios para os clubes, ela vende tudo, ela vende muito. Hoje, patrocinadores botam muito dinheiro no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, muito também por causa das redes sociais. Então, será que também não tem que haver uma preparação desses treinadores para saberem lidar com essa nova fase? Porque essa fase não vai mudar. As redes sociais hoje, elas são os principais veículos de comunicação. E eu acho que elas retratam muito do que é o torcedor. O torcedor reage assim. O torcedor sempre reagiu assim, com emoção, né? E eu até acho, tá? Aí agora dando uma opinião, que a grande receita de uma mídia, de um entretenimento, ela é a emoção. Porque a pessoa se identifica. A pessoa tá puta, ela vai ver uma pessoa puta do outro lado. A pessoa tá emocionada, ela vai ver uma pessoa emocionada do outro lado. A pessoa tá feliz, ela vai ver uma pessoa feliz do outro lado. Eu acho que muito da emoção, e até isso, eu acho que gera muito até o que a gente tem aqui. Eu com a minha emoção, você com a tua, teu pai com a dele, Mauro César, o Vamp, o Piperno, entendeu? Eu só acho que esses caras hoje também ganham fortunas por causa dessa geração rede social, que a galera que não era pressionada lá atrás não ganhava. Gente, quanto que Tele Santana, o gênio Tele Santana ganhava há anos? Ele tinha menos mídia, ele tinha menos visibilidade, ele vendia menos, o São Paulo vendia menos. Quanto que o Luxemburgo ganhava lá no começo dele, o Coutinho no Flamengo. Então eu acho que esses caras, eles precisam começar, como a gente tem que saber lidar, como eu sou xingado aqui. Nossa, nas minhas redes sociais então, a minha mãe até fala, filho,
sossega. Eu falo, mas você jura que você acha que eu tô ligando pro que eu tô lendo ali? Eu nem leio, eu costumo até zoar com os meus amigos. Eu jogo a bomba, bum, e deixo. Eu nem leio. Eu só vou ser de verdade. Eu não vou ser de mentirinha para não ser atacado. Eu não vou fazer um filminho para não ser atacado. Não, eu deixo claro, ali sou eu. Ali sou eu na minha essência. Eu deixo claro. E eu vou ser ali de verdade. Agora, eu acho que todo mundo que está hoje nesse meio, Bruninho, quero saber de você, do Flávio, do Piperno, as pessoas, olha como os jornalistas estão ganhando o melhor hoje em dia. Gente, quando eu entrei no jornalismo, cara, jornalista ganhava muito mal. E hoje, com rede social, a pessoa ter sua independência, ela vende patrocínio. Agora, ela também é atacada. O que eu tô dizendo eu não tô dizendo que todo mundo tem que ser igual a mim, não, tá? De realmente reagir, atacar quando eu acho que tem que atacar. Nunca ataquei ninguém pessoalmente. Na política já, tá? Tudo bem. Mas no futebol, nunca ataquei ninguém pessoalmente. Eu falo que o time é sem vergonha, eu falo que o jogador jogou mal, que não dá pra jogar desse jeito defendendo um determinado clube. Isso eu falo. Mas eu não vou pro lado pessoal, que aí eu já acho covardia. Agora, eu acho que esses caras, eles têm que estar preparados. É uma nova era, pô. É uma nova geração. E eu acho que pra você, pô, olha o que o Abel tem, cara. O Abel é idolatrado por uma das maiores torcidas do Brasil. O Abel é amado por uma das grandes torcidas do Brasil. O Abel é admirado por todo o Brasil. Porque eu tenho certeza que todo flamenguista admira o Abel. Eu tenho certeza que todo corintiano, São Paulino, santista admiram o Abel. Agora, tem o bônus e tem o ônus. Não sei se vocês concordam, mas para mim hoje esses caras, eles têm que ser blindados, cara. Se eles não acham bom ter o retorno da mídia, das redes sociais, não vê. Mas eles precisam saber que eles vivem numa geração onde eles estão expostos 100% do dia. Bruno, e quero escutar o Flávio também, o Piperno. O que você falou é a realidade e não vai mudar. Isso eu concordo totalmente. A realidade é essa, atual. Eles ganham muito bem, também por isso, mas eu acho que eles todos terão carreiras mais curtas. Todos. Acho que não tem como você suportar o tempo inteiro desse jeito. Senão, se não tiver carreira mais curta, vai ficar doente. Porque acho que o problema sabe aquela coisa? Eu tenho 2 adversários, Aí um joga uma bomba atômica de um lado, outro joga uma bomba atômica do outro, vai acabar o mundo, vai todo mundo pro mesmo, acabou tudo, ninguém ganhou nada. Um jogou uma bomba no outro, uma bomba para cada lado, acabou. Eu acho que esse é o risco, né, de implodir tudo, das pessoas ficarem doentes, das pessoas não conseguirem trabalhar direito, de ninguém conseguir ter assim um mínimo de calma, tranquilidade para fazer um trabalho, porque o que o Abel consegue no Palmeiras é muito fora da curva. Assim, ele está há 5 anos aí. E eu até acho que ele é muito resistente, assim, mentalmente. E aí é um mérito da diretoria do Palmeiras também e da Leila, presidente dos últimos anos, né? Quando o Abel chegou, nem era ela, era o Maurício Gagliotti, mas ela tem muito mérito, assim, eu acho que se a Leila não fosse presidente do Palmeiras, o Abel já não estaria lá. E não porque o outro presidente mandaria ele embora. Talvez, mas eu acho que ele não teria a mesma convicção e certeza, não, eu vou ficar aqui. Porque o outro, eu acho que não protegeria ele como a Leila protege. Provavelmente, se não fosse a Leila presidente do Palmeiras, ele teria ido lá para o Catar quando ele assinou o pré-contrato. Ou ele teria pedido para ir embora quando mandaram ele para aquele lugar contra o Corinthians. Porque eu acho que ali ele tem uma gratidão por ela e uma relação de confiança que faz, não, eu vou ficar, apesar disso eu vou ficar, porque a presidente está comigo. Então eu vou ficar porque se ela me deu uma carta de confiança lá atrás, agora eu tenho que ajudar ela também. Eu acho que se não fosse ela a presidente, eu acho que ele já teria pedido para sair. Eu não posso falar por ele, claro, mas é uma opinião e pela saúde mental dele e da família dele. Então assim, é um tempo que é assim em tudo, também por isso eu acho que as pessoas hoje são mais estressadas, tem mais gente com problemas psicológicos em qualquer área, não estou falando só do futebol, falando de tudo. E assim, esses caras, eles vão ganhar muito dinheiro, mas eu acho que as carreiras serão mais curtas.
Ou assim, de boa, vou trabalhar aqui de boa, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, tô tranquilo. Assim, já mais relaxado. Mas nesse nível de competição que o Abel disputa, ele ter suportado 5 anos já é muita coisa. Ele tem que tomar cuidado para manter a saúde mental em dia e poder ter uma carreira um pouquinho mais longa e saudável. Eu queria mostrar pro Flávio Prado, né? Se hoje eu provoquei tanto ele, agora eu vou te dar uma alegria, Flávio Prado. Tá viralizando, mandei pro Kaique. Kaique, tô te perguntando aí se você acessou ou não. Agora você já tá vendo aí. Eu vou botar aqui na tela, Flávio Prado. Agora você vai à loucura, né? Que pena que o meu retorno tá ruim, que eu queria ver a tua carinha vendo essa zoeira que tá viralizando aí nas redes sociais. Kaique, quando você botar na tela, tá? Você já me diz, porque eu tô sem o retorno aqui. A gente tá fazendo hoje sem retorno. Bom, olha isso. Vamos botar na tela, tá aí, Flávio Prado. Carlos Miguel, 4 jogos, uma final de Libertadores. Corinthians, 115 anos, uma final de Libertadores. Cara, isso aqui é surreal, Flávio Prado. Eu só pensei em você quando eu recebi isso aqui do Netinho lá da Bel Energy, meu irmão Zaço, mandou pra mim aqui. Eu falei, não, eu tenho que botar isso no ar pra mostrar pro Flávio Prado. Olha aí, Flávio Prado, as redes sociais também trazem diversão, Flávio Prado. Olha, eu quero dizer que eu protesto, não gostei, achei mau gosto, entendeu? Provocação gratuita e lamento profundamente essa postagem, tá? Essa é a minha resposta vigorosa contra isso. Gente, mas é bizarro, né? É bizarro. É um gigante como o Corinthians tendo aí uma final de Libertadores e o Palmeiras e o Flamengo estão transformando isso em uma coisa normal. Não é normal chegar em tantas finais de uma forma tão frequente.